Olá, boa noite. Oi, Aninha. Boa noite. Oi, gente. Como estão vocês nessa noite de terça-feira, noite fria por aqui? E aí? Por aí tá frio também? De onde vocês falam? Essa semana, a animação que feriado tá chegando. E... Oi, Rê. Boa noite. Tudo bem com vocês? Oi, Edi. E aí, gente, semana corrida por aí? Tá puxado? O que vocês estão planejando pro feriado de vocês? Ele falou, aqui tá mega frio, passei o dia assim com frio demais. Aqui também, pra acordar, gente, nesse frio. Eu não entendo como vocês conseguem gostar de frio, pessoas que gostam de frio. Porque assim, pra levantar é uma tortura. Aninha, tá um tempo esquisito em São Paulo. Nossa senhora, difícil levantar, difícil trabalhar. A Edi mora na cidade mais fria do Brasil, possivelmente do mundo, famosa Curitiba. Olha lá, tá embaixo das cobertas. Ah, eu queria estar no Nordeste, passando calor, porque não contem comigo no frio. E vocês vão emendar o feriado, gente? Vocês trabalham na sexta? Me contem. Nossa, eu tô assim, parece que eu tô careca. A Edi falou que prefere passar frio. Então você tá no lugar certo, Edi. Eu ainda não sei se eu vou emendar. Talvez eu trabalhe. A Laninha também. Seguimos trabalhando. Pois é. Mas só de ter o feriado na quinta já é uma coisa muito boa, né? Muito, muito bom. É... Eu postei nos meus stories hoje, mais cedo, que a live de hoje eu ia ensinar vocês a perderem 8 quilos em 15 dias, né? Então, na live de hoje, a gente vai falar sobre emagrecimento, que é um tema que eu acho que todo mundo já tem uma história de tentou emagrecer, ou talvez esteja tentando emagrecer. E é um tema que rende bastante, né? Primeiro porque a gente tem muita história com isso, e depois porque não é uma coisa fácil de acontecer. Então, não, até gostaria de saber de vocês se vocês já tentaram emagrecer, mas é bem comum que a gente tente emagrecer e a gente começa a dieta animada e depois vai desanimando, ou começa na segunda-feira com tudo e ao longo da semana vai, né, vai perdendo o ânimo. De repente você até consegue passar ali de segunda a sexta bem, mas aí chega final de semana e desanda tudo. E aí aquela história, a gente emagrece, aí depois a gente recupera tudo que a gente conseguiu emagrecer, a gente faz certinho, às vezes durante o dia, mas à noite a gente não consegue se controlar. Oi, Kizzy, boa noite. E aí à noite a gente não consegue se controlar. Aí vem aquela história do efeito sanfona, a gente fica sempre começando do zero. E aí, no fim, o emagrecimento que, em teoria, é simples, na prática ele acaba sendo muito difícil, porque tem vários fatores. Tem os fatores físicos e tem vários fatores emocionais. A Edi falou, tô na luta, perco 2 e ganho 1,5. Porque é um processo bem difícil, né? Eu acho que todo mundo que já tentou emagrecer vai entender como é complicado, assim. E não é por... ai, não tem força de vontade, não é isso. É porque envolve várias coisas. Ah lá, meu problema é na TPM, ganho quase tudo que perdi no mês. Pois é, justamente por conta disso. E aí envolve várias questões hormonais, várias questões emocionais. Eu acho que pra. Bom, nunca fui homem pra saber, né? Mas pra mulher, como a gente tem muita essa oscilação hormonal, acaba ficando ainda mais difícil. O meu, eu já falei aqui várias vezes, né? O meu ponto fraco é o doce, especialmente na TPM. Nossa senhora, eu quero comer um mundo de doce, especialmente de chocolate. Então, acho que todo mundo tem um ponto ali que fica mais fácil de pecar. Algumas pessoas são friturinhas, outras pessoas vão ser doces também. Enfim, aí quando a gente está falando de emagrecimento, é importante a gente considerar que emagrecimento vai além ali do peso na balança, né? Tem muito a ver com a composição corporal. Então, quanto de gordura
a gente tá perdendo. Porque pra perder peso, assim, só na balança, sei lá, você tomar. Não façam isso, mas, tipo assim, se você tomar um diurético, você vai perder líquido e aí você vai acabar emagrecendo na balança, mas você não tá perdendo gordura de fato. Aqui você falou, meu também, inclusive, pedi um ovo de. Acho que era pistache. Que delícia. Delícia. Eu tô com vários ovos de Páscoa também, gente. Socorro, Brasil. E aí, pra gente conseguir esse emagrecimento, envolve várias mudanças. Envolve mudança de hábito, mudança de rotina, da alimentação, de sono, de movimento, relação com o próprio corpo. Inclusive, não sei se vocês chegaram a ver o vídeo que eu postei, se vocês sabiam disso, mas a qualidade do nosso sono influencia muito no emagrecimento também. Não sei se vocês já pararam para notar, se vocês ainda não fizeram, convido vocês a fazerem isso. Reparem nos dias que vocês não dormirem tão bem, não dormirem muitas horas, o suficiente, né, para o seu descanso, como no dia seguinte você vai estar com mais vontade de comer doce, mais vontade de comer besteirinhas. O seu corpo ele vai buscando essas fontes de energias e alimentos mais calóricos. Então, a gente acaba pecando um pouco mais a alimentação em dias que a gente não tá tão descansado. A Kiss falou que ama doces, eu também. Nossa senhora, eu sou minha perdição. Sim, sono exatamente. O sono, nossa, é muito, muito importante. Então, para quem tá em processo de emagrecimento, cuidar não só da alimentação e de exercício, que eu acho que esse é o básico, todo mundo fala sobre isso, mas também do sono, da qualidade do nosso sono, do quanto descansado a gente tá ficando. Nível de estresse também. Aninha, nossa, o sono é isso. E aí, quando a gente tá falando de emagrecimento, não adianta a gente ficar pensando em pular a refeição ou em compensar eu comer um pouco mais no almoço, então eu não vou comer no lanche da tarde. Porque esse tipo de estratégia de pular a refeição ou de ficar compensando, a gente sempre no final vai acabar consumindo mais do que a gente quer. Então, se você pula o café da manhã, por exemplo, é muito provável que à noite você consuma mais quantidade, né? O seu corpo acaba pedindo por mais comida, normalmente a gente vai em opções mais calóricas. Outra coisa, pular a refeição também, quando a gente pula e a gente acaba ficando com muita fome, quando a gente vai comer, a gente busca opções mais calóricas. E tudo isso é muito inconsciente, o nosso corpo vai pedindo. E aí, nessas situações, a gente precisa ficar lutando ali com o que o nosso corpo está pedindo, aí envolve muita força de vontade, então acaba sendo muito difícil. Se a gente prepara um ambiente de um jeito que a gente vai seguindo o planejamento, né, vai seguindo ali, comendo todas as refeições bonitinhos, o que a gente tinha pensado em comer, é muito mais fácil, o seu corpo não vai ficar, nossa, vamos comer coisas muito calóricas, então você não vai ter que ficar lutando contra o seu próprio corpo, sabe? Não vai depender tanto de força de vontade e mais ele de seguir o planejamento. Então, assim, não adianta a gente ficar tentando emagrecer a qualquer custo. Eu não sei se vocês já fizeram dietas da moda, dietas loucas, assim. Nunca dá certo, gente. Às vezes você... Foi até o que eu falei, né? Que emagreça 8 quilos em 15 dias. Se vocês virem essa chamada, não importa quem você... Não dá pra emagrecer 8 quilos em 15 dias. A menos que você corte um membro do seu corpo. Aí você vai conseguir perder esse peso na balança. Fora isso, qualquer coisa... Se você tentar perder 8 quilos nesse período tão curto de tempo, né? Perder muito peso em um período curto de tempo, o resultado vai ser sempre assim, às vezes momentâneo, e depois você vai voltar, porque quando a gente está falando de emagrecimento, é importante você ter um novo estilo de vida para você conseguir manter. Senão você perde peso muito rápido e isso não se mantém por muito tempo. Aí é super prejudicial, assim, você vai acabar chegando ali onde você quis, mas você não vai conseguir manter e isso vai acabar te frustrando. Já tomaram a água de vocês? Bateram a meta? Então, a gente sempre precisa pensar, não sei se vocês já escutaram falar em déficit calórico, que é quando a gente come menos calorias do que a gente gasta. E aí ali o que a gente gasta no dia envolve tanto que a gente gasta só para existir, porque tudo que a gente faz, até para dormir, a gente está gastando energia, e também exercícios que a gente faça ao longo do dia. Então você tem uma... A gente falou que perdeu as contas. Mas perdeu porque tomou muito ou porque você se perdeu nas contas mesmo? Então, a gente tem várias fórmulas que fazem esse cálculo de quanto a gente gasta com base na sua altura, no seu peso, no que você faz ao longo do dia. E para a gente emagrecer, a gente precisa comer menos do que esse gasto que a gente tem ao longo do dia.
Só que menos não é 1.000 calorias a menos, 2.000 calorias a menos. É tipo 500 calorias a menos. Inclusive, assim, a estimativa é que se você reduz em 500 calorias por dia, né? Você tem ali a quantidade que você gasta no dia. Se você reduz isso em 500 calorias, por semana você vai perder meio quilo. Isso é uma coisa sustentável, dá para fazer. Agora, quando a gente já começa a trabalhar com 1.000 calorias a menos por dia, já fica uma dieta bem apertada e difícil de manter por muito tempo. Ah, se perdeu. Eu ainda tô para completar 3 litros, ainda não foi, mas daqui a pouco chego lá. Então é muito importante a gente pensar, a gente fazer um planejamento ali alimentar, seja se você conseguir passar num profissional ou mesmo que você vai montar sozinha, a gente pensar ali numa redução de 500 calorias que a gente consegue manter uma dieta assim por bastante tempo. E aí, claro, né? Quando a gente está falando de emagrecimento, a gente não está falando só de estética, mas não dá para negar que a gente também está falando de estética, né? A gente quer perder peso, quer emagrecer, e a gente acaba se sentindo melhor, melhora a nossa autoestima, a gente fica mais motivado, melhora a nossa relação com o corpo. E claro, também tem uma questão de saúde também, porque seja se você tiver sobrepeso ou se você for uma pessoa obesa, é importante você tentar voltar ali para o peso normal. Mas também, às vezes, você quer emagrecer, tipo, por estética e também tá tudo bem. Eu acho que não é nenhum problema a gente falar sobre isso. E aí é importante a gente fazer de uma forma consistente, que a gente consiga manter por bastante tempo. E assim, além de tudo, além dessa questão de melhorar a autoestima, emagrecer também melhora, a gente fica mais disposto ao longo do dia, melhora o nosso humor, você fica menos inchada, melhora a questão do sono, especialmente se for uma pessoa que tem ali, sobrepeso. Você emagrecer, você vai ter você vai ter melhorias ali no seu corpo como um todo, inclusive do sono, digestão, humor, que eu já falei, você se sente mais confiante. Ó, Kiz falou, preciso de uma boa nutricionista. Kiz, e depois, se você quiser, eu posso te passar o contato do meu, eu gosto bastante. Mas eu tenho certeza também que enfim, eu sei que a Aninha também passa com um que ela gosta, então tem bastante opções. Aí depois a gente pode compartilhar esses contatos para você ver. E aí o que eu queria saber de vocês é o que vocês, né, se vocês estão nessa fase querendo emagrecer, e se vocês querem emagrecer, qual é o objetivo? O que vocês querem? Vocês querem emagrecer porque vocês têm um evento específico? Ou se vocês estão nessa fase de emagrecimento, é porque vocês querem se sentir melhor com o corpo de vocês, entrar numa roupa, enfim, queria entender aí os objetivos que vocês têm quando vocês entram numa dieta, tentam fazer isso. E a gente sabe que esse processo, ele acaba sendo difícil, né? Porque o nosso dia é muito corrido, a gente tem uma rotina muito atribulada. Ó, aqui você falou, precisa emagrecer por saúde. A Aninha já falou que fica perto de você. Ó, eu preciso emagrecer por questão de saúde também. Ó, Edi, estou com sobrepeso. Legal. Então, vocês de fato estão buscando a parte mais de saúde. Muito bom. E a gente sabe que acaba sendo um processo difícil, cheio de altos e baixos. Isso é importante a gente considerar e também aceitar que isso faz parte do processo. Então, vai ter dias, vão ter, às vezes, semanas, às vezes não é um dia, né? Que a gente está muito motivada e aí depois a gente acaba desanimando, acaba tipo, poxa, não tá rolando, as coisas parecem que não estão fluindo. Então é um processo com muitos altos e baixos, isso faz parte também, é importante a gente respeitar isso e na medida do possível sempre tentar voltar. Então, foi como eu falei, não dá pra gente ficar tentando compensar. Mas assim, pô, você falhou ali à tarde, você comeu um monte de doce que não era pra comer, tudo bem, na janta, tenta voltar ali pro que você tinha pensado, sabe? Não ficar tentando recompensar as coisas que você comeu. Olha, como tem o quadril largo, nenhuma calça fica boa. Aqui você falou, tive trombose venosa, nossa. Ó, Rê, meus exames deu alteração no colesterol justamente mais por conta por conta de genética. Primeiro doença, porque minha família inteira é obesa e tenho muito medo de ser gorda. E assim, essa questão, inclusive, né, a gente até viu bastante falando ali da Thais Carla, agora estourou também porque ela fez a cirurgia bariátrica, que é um tratamento para quem tem obesidade, né, então, mas assim, para quem já tá num nível realmente um nível muito alto ali na curva de obesidade, é um tratamento que faz muito sentido,
E é isso, assim, a gente tem sempre que buscar ter a nossa voltar ali para dentro do que é normal ali na saúde, né? Tipo, os níveis mais, um peso melhor, para a gente ter mais saúde, para a gente conseguir ter mais. Porque, enfim, quando a gente está falando de peso, a gente está falando de vários. Você se movimenta melhor, você tem mais disposição, melhora seu sono, então tem uma melhoria geral ali na sua qualidade de vida. Então é muito importante a gente sempre buscar isso, e como eu falei, é um processo cheio de altos e baixos. Não é fácil, mas é importante que a gente não desista. Uma coisa que eu acho que funciona muito para mim e que pode ser que funcione para vocês é se programar, se planejar para vocês manterem ali a alimentação, que acaba às vezes sendo o ponto mais difícil de manter, tentar manter ela planejada. Então, às vezes, já fazer marmita, já deixar tudo separadinho, tudo preparado ao longo da semana, ajuda a gente a comer melhor ao longo da semana, evitar ficar, enfim, comprando coisas fora, ou se você tem dificuldade para se controlar no doce, por exemplo, que é o meu caso, evitar ter muito doce dentro de casa, isso me ajuda a consumir menos também. E uma coisa que eu notei recentemente é que se eu fico vendo muito conteúdo de comida, de pessoas falando de comida, de restaurante, eu acabo também querendo consumir mais. Então, às vezes, até direcionar o que, que a gente está assistindo, o que, que a gente está consumindo na internet, para a gente conseguir atingir o nosso objetivo. E aí, todo o seu monte de doença que se tivesse cuidado, eu não teria, ou seria menos. Ó, preciso eliminar 20 quilos. Eu confesso que depois dessa atividade física, o meu corpo melhorou muito em relação às articulações, porque eu estava bem sedentária. E tem uns 8 meses que voltei. É absurda a diferença que faz, assim, a gente fazer exercício físico. E quando a gente combina exercício com alimentação, e aqui eu não tô nem falando de uma alimentação super restritiva, às vezes é só a gente melhorar alguns hábitos que a gente tem. Por exemplo, se você é uma pessoa que toma Coca-Cola, mas toma Coca-Cola com açúcar, às vezes você trocar pela sem açúcar, e eu não tô aqui incentivando as pessoas a tomarem Coca-Cola, eu tô só falando de trocas inteligentes, já é uma coisa que você vai ver diferença. E às vezes a diferença ela não acontece num período pequeno de tempo, porque essa mudança, foi como eu falei, ela leva tempo. As mudanças que vão permanecer levam mais tempo. Mas é muito legal, assim, quando você, tipo assim, você tá ali no seu processo, é um processo que você não tá vendo o resultado, e de repente você vai olhar, pô, já, tipo assim, já viu diferença, sabe? Aconteceu. Demorou, mas aconteceu. Isso, inclusive, foi uma verdade para mim, porque eu venho ali do ano passado tentando fazer algumas mudanças no meu corpo, tentando perder um pouco de gordura, emagrecer, né? Emagrecer no sentido de perder gordura, secar um pouco mais. E não tava rolando, não tava acontecendo, eu tava bastante frustrada, assim. E aí, esse ano, eu fiz algumas mudanças e eu acabei vendo esse resultado. Aí, né, eu tava ali fazendo, não tava vendo resultado. E aí, de repente, tipo assim, aconteceu. Não aconteceu da noite pro dia, eu percebi da noite pro dia, mas as coisas foram acontecendo aos poucos. Então, esse é o tipo de coisa muito legal, assim, que se a gente persistir no processo, não desistir, as coisas acontecem, o resultado vem. Foi como eu tinha escutado um amigo falar que é um relacionamento muito justo, assim, é um relacionamento que pô, é demorado ali, você precisa investir, mas o resultado ele é justo. Se você consegue seguir, se você consegue fazer, dentro das suas possibilidades, você vai ter um resultado. Ó, qual que eu venci? Tirando gordura, não sei de onde. Ó, espero vencer também. A Coca aprendi a tomar zero. Gente, eu tenho certeza, assim, é como eu falo, é um processo que é de formiguinha, sabe? Todo dia a gente fazendo um pouquinho e os resultados vêm. Então, às vezes eu dei o exemplo da Coca, mas às vezes é o suco. Você toma suco, em uma refeição do dia, você vai trocar o suco pela água. Ou você vai reduzir, sei lá, a fritura. Ao invés de você comer uma carne frita, sei lá, uma carne empanada, você vai comer uma carne grelhada. Esses tipos de mudança no longo prazo eles fazem a diferença tanto na nossa saúde, que é sim muito importante, quanto no nosso estético. Eu acho que a parte estética acaba sendo uma consequência de tudo isso. Aqui você falou, não gosto de doces, meu problema realmente são doces. Não gosto de coca, meu problema realmente são doces. E aí, então, em questão de doce, que pra mim também é um problema, a solução que eu encontrei, eu tentei várias coisas, mas pra mim o que funcionou foi não ter disponível dentro de casa. Então, assim, por exemplo, agora tem, né? Por conta dos ovos de Páscoa. E aí todo dia eu vou lá e dou uma beliscadinha. Então, quando não tem, pra mim acaba sendo mais fácil, porque eu não tenho que lutar contra essa vontade tipo assim, eu tenho que ficar resistindo ao doce. Eu ainda fico com vontade, mas como não tenho, eu não consigo comer.
E aí uma outra opção que, pra ser bem sincera, não é a coisa, tipo assim, nossa, mata super à vontade, mas dá ali uma enganada, é gelatina diet. Então eu sempre tenho gelatina diet na geladeira, inclusive tem aqui agora. Porque daí quando bate uma vontade muito grande, eu acabo optando por ela. Como eu falei, né? Não vai satisfazer a vontade de comer um chocolate, mas vai dar uma enganada. Ó, queria meu chocolate que tá na mesa da live aqui, gente. Eu vou comer com vocês esse chocolate aqui. Ai, ai, ó. Às vezes o inimigo está do lado da live. Pois é, olha só, eu tenho 6 bombonzinhos aqui pra comer. Se essa live demorar bastante, eu vou comer todos eles. Gente, deixa eu ver aqui. Então, aí como eu falei, né? Algumas estratégias que vocês podem usar é essa questão de, às vezes, você não manter disponível se você for uma pessoa que não tem controle. Se você for uma pessoa que já consegue se controlar mais e quer ter esse doce em casa, você pode tentar comer ali assim, eu vou consumir uma colherzinha, sei lá, de doce de leite no período da tarde, ou eu vou deixar pro período da noite, que às vezes bate uma vontade maior de doce. Eu não sei você, Kizzy, mas pra mim, às vezes, à noite pega mais, assim, ficou com mais vontade. Deixar ali as marmitas já preparadas, consumir salada, inclusive salada, normalmente a gente fala, né, tipo assim, é à vontade, então isso ajuda muito também a gente não comer tanto volume de comida, então caprichar na salada no prato, vocês já viram, né, eu como um baldinho de salada, assim, tem bastante salada ali dentro. Se você não tem esse costume de comer tanta salada, tenta deixar pelo menos metade do prato, porque isso aumenta a saciedade, você acaba comendo menos arroz, feijão, e não que tenha problema em comer essas coisas, não tem nenhum problema. Mas para você não comer tanto volume, a salada faz diferença. Cuidado, ele está contando. Esse chocolate deu o que falar. Pois é, ele não quer dividir comigo, achei um absurdo. Outra coisa, cuidem também do horário de descanso de vocês, do sono de vocês, porque isso é muito importante, vai fazer bastante diferença. Comam fibras, comam frutas. Às vezes isso também dá para dar uma enganada ali no docinho, sabe? Comer uma fruta. Não ficar com fome por muito tempo. Então, assim, não pular a refeição, evitar fazer refeição muito espaçada uma da outra, para você não comer tanto volume, também para você conseguir fazer escolhas melhores, mais saudáveis e menos calóricas. Ó, eu comi o dobro de chocolate que pretendia pela propaganda da Nenê. Olha, gente, em minha defesa, eu precisava falar que estavam muito bons aqueles chocolates. Muito, muito bons mesmo. Inclusive, já tô aqui ansiosa pela próxima Páscoa. E aí, a gente tá falando aqui, né, tudo de emagrecimento e tudo mais, e é muito legal. A gente precisa ali tentar colocar esses bons hábitos nos nossos dias, mas isso também não pode virar uma obsessão, porque senão a gente entra pro lado negativo do emagrecimento, né? Então, é sempre importante a gente manter um equilíbrio, não se cobrar tanto a ponto de, tipo assim, nossa, isso está tirando a minha paz. Eu acho que a gente sempre tem que buscar fazer as coisas com moderação. Então, poxa, vamos, né? Se você é uma pessoa que quer emagrecer, vamos tentar manter a disciplina, vamos tentar fazer esses truquezinhos para a gente conseguir seguir o que a gente quer, mas sem que isso vire uma obsessão, sem que você deixe de ter uma refeição com a sua família, por exemplo, porque você não quer sair da dieta, sem que você deixe de fazer as coisas que você gosta porque você não quer sair do que você planejou. Então, assim, a menos que você queira ir para um lado muito estético, muito atleta, aí vai fazer sentido para você. Mas se você quer emagrecer, especialmente pelo que vocês falaram de saúde e tudo mais, a gente consegue ir de um jeito mais leve, mais tranquilo também para conseguir manter e também para a gente ser feliz. A Kiss falou que comprou um ovo. Ó, Edi vai de sopa hoje, no frio cai bem. Gente, sopa vocês acham que é janta? Pra mim, sopa não é janta. Eu não consigo gostar de sopa. Eu gosto de creme, eu ainda gosto. Tipo, um creme de. Um caldo verde, eu gosto. Agora, sopa pra mim não dá. Ó, pistache branco, que delícia. Eu vou me acabar amanhã. Ai, gente, a gente no feriado de 1º de maio ainda se acabando no chocolate de Páscoa. Mas é isso, gente. Nunca vi uma sopa boa. É isso? Nunca vi uma sopa boa? Edi, você vai comer sopa de quê hoje? Conta pra gente. Mas é isso, gente. Se for 1 litro de sopa. Aninha, você é do time das sopas também? Não, é janta sim, você é do time das sopas.
Ah, se for 1 litro de sopa, é janta sim, entendi. Tem que ser muita sopa. Ah, eu não consigo. Queria, eu acho chique, mas não consigo. Ah, agora sim, Ed, verdade, eu nunca tomei essa sopa. Canja de galinha. Aqui é uma sopa. No frio cai bem, eu queria gostar, até porque eu acho chique quem toma sopa, gente. Tipo assim, sopa, quem toma chá, eu falo, nossa, a pessoa é tão refinada, ela toma um chá. Tipo assim, eu queria ser a pessoa que à noite pega o meu chazinho e tomo pra dormir melhor, mas não sou, não gosto. Mas aí, aqui a gente vai ter que fazer a sopa pra nós. Eu apoio. Eu apoio, acho que a gente podia fazer um encontro sementes. E aí a Edi faz a sopa. Eu sou daquelas que esperam o inverno chegar pra tomar sopa. Ah, eu queria gostar. Quem sabe um dia eu prove a sopa da Edi e aí eu falo se eu gosto ou não de sopa. Gente, é isso. Eu postei hoje um pouquinho antes da live um vídeo de mobilidade de superiores. Então, para quem treina e faz musculação, quem treina membros superiores, façam. Depois vocês me contem se vocês gostaram, se vocês acharam legal. Eu postei esse de superiores porque quando eu postei de inferiores, muita gente gostou. Então, eu postei esse de superiores também. E depois vocês me falem ali quais também são as dificuldades que vocês têm, as dores que vocês têm em relação a essa parte de emagrecimento, de alimentação. É... ó, vai ter que vir para Curitiba. Eu preciso ir para Curitiba, que eu não conheço. Edi, eu vou para Curitiba, eu te aviso. E é isso, gente. Muito obrigada. Ótima semana para vocês. Feriado tá chegando. Aproveitem muito o feriado, descansem. E boa noite para todo mundo. Ó, a Kizzy vai também. Todo mundo em Curitiba visitando a Edi. Gente, boa noite. Um beijo.